Os irmãos podem ficar sentados como estão. Nós vamos ler o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nesta noite. Está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 6 a 8. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Vamos orar. Amado Senhor, mais uma vez, rogamos a assistência do Teu Espírito para que possamos refletir e entender o que a Tua Palavra nos mostra nesta noite. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso entendimento para recebermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos falar, irmãos, sobre o tema por que Deus permite o sofrimento. E a gente sabe que este é um tema muito delicado, porque, via de regra, as pessoas, elas não gostam do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, ninguém, a gente sabe disso. E aqui, certamente todos nós já vivemos situações difíceis nas nossas vidas e passamos por alguns sofrimentos. E o sofrimento, nós sabemos, é uma realidade para o ser humano. É uma realidade para o ser humano. Entretanto, ninguém gosta de sofrer. O sofrimento é algo inconcebível na mente do ser humano, e se houver aqui, neste auditório, nesta noite, alguém que gosta de sofrer, saibam que nós estamos diante de uma pessoa conhecida como masoquista. Ou seja, diante de uma pessoa que se deleita com o seu próprio sofrimento. Será que isso é possível? Não. O Deus eterno, meus irmãos e irmãs, esse Deus a que nós servimos, Ele não nos solicita
que neguemos essa realidade do sofrimento. Ele não solicita isso. Entretanto, precisamos ter em mente que Deus não é o responsável pelo sofrimento humano. Vou repetir: Deus não é o responsável pelo sofrimento humano. Deus, Ele não criou ninguém para sofrer, para sentir dor, tristeza, traumas, mágoas ou mesmo feridas. Basta lembrarmos que quando Deus criou o homem, onde é que Deus colocou este homem? No paraíso. Deus colocou este homem no paraíso, tendo ali tudo de bom e melhor. O sofrimento existe, é uma realidade, e a Bíblia Sagrada, ela nos conclama a luta, a vivermos uma vida beligerante, em constante batalha, em posição de guerra, enfrentamentos, dizendo não à fuga ou à negação da existência desse sofrimento. A Bíblia, ela nos orienta a resistirmos a este sofrimento, ou tentarmos de todas as formas nos livrar do sofrimento que todos nós estamos sujeitos. Siddhartha Gautama, o Buda, ele diz o seguinte em um dos seus ensinos: viver é sofrer. É claro que ele equivocou-se ao atribuir à vida tão somente o sofrimento e uma existência eivada de dor, porque a Bíblia nos ensina que o propósito da vida é adorar a Deus e que o sofrimento faz parte dela, não que o viver seja sinônimo de sofrer. Nós podemos perfeitamente conduzir a nossa vida de tal forma que o sofrimento ele seja amenizado. Isso é possível? É. Mas nós vamos ver no desenrolar desta reflexão de que nós passamos por uma série de dificuldades, de problemas que nos levam ao sofrimento. O sofrimento existe, é uma realidade. E se eu perguntasse aqui nesta noite, alguém durante a sua vida nunca sofreu absolutamente nada? Tenho certeza de que nós não teríamos nenhum braço levantado, porque nós temos passado por dificuldades. Aliás, acabamos de cantar um hino, temos por lutas passadas, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Muito bem, o ser humano ele passa por sofrimentos muitas vezes atrozes e Deus não é responsável por isso. Algumas pessoas culpam Deus pelo sofrimento humano, o que é injusto. E aí vem a pergunta: ora, se Deus não é responsável pelo sofrimento humano, então o que está acontecendo? Alguma coisa estaria errada. Pode alguém estar dizendo. Podemos notar, meus irmãos, que os efeitos do sofrimento que a vida nos impõe poderão ser mais ou menos devastadores de acordo com a atitude que adotamos na sua administração, ou seja, na administração deste sofrimento. A
forma como tratamos, a forma como nós aceitamos o sofrimento na nossa vida. Muitos sofrimentos talvez possam ser evitados, muitos, mas as suas consequências, muitos sofrimentos talvez não possam ser evitados, mas as suas consequências podem ser minimizadas, e isso vai depender da forma como nós lidamos com este sofrimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Romanos 12. Deus não é autor do sofrimento. Deus não provoca o sofrimento deliberadamente, mas permite e usa circunstâncias como essas com um determinado propósito. Deus usa as circunstâncias. Na maioria das vezes, o sofrimento, ele se instala em nossas vidas por causa das nossas más escolhas. Porque tomamos decisões erradas. Porque deixamos de consultar ou ouvir o próprio Deus antes de tomarmos as nossas decisões. E alguém aí poderia levantar no auditório e dizer assim: ô senhor pregador, e como fica a situação de Jó? Como fica a situação de Jó? Nós conhecemos a história, o sofrimento de Jó, mas foi Deus que provocou o sofrimento em Jó? Na realidade, Deus permitiu, quando Satanás ele questiona a respeito da performance, da vida, da fidelidade daquele homem, daquele servo, e que ele questiona a Deus, e Deus sabia o servo que ele tinha à sua frente, e o inimigo diz: mas tu cobres esta pessoa com todas as bênçãos, nada lhe falta. Claro que ele vai estar sempre de acordo, ele vai estar sempre bem contigo. E Deus permite que Satanás ele teste Jó. E nós conhecemos a história. Satanás não brincou. E nós podemos ver lá no finalzinho do capítulo 1, depois de todas aquelas tribulações pelas quais Jó passou, aquele sofrimento, perdeu os bens, perdeu a família, a esposa, filhos, filhos. Muito bem, nós vemos o testemunho daquele servo de Deus. Ele se manteve firme diante do sofrimento. Foi Deus que criou o sofrimento para Jó? Não, ele apenas permitiu porque conhecia o seu servo. Ele conhecia o seu servo. Vejamos o que acontece, meus irmãos e irmãs, com o sofrimento. Por que então nós sofremos? Por que sofremos? Há situações em que o sofrimento ele acontece por causa das nossas más escolhas, por causa do livre arbítrio que nós temos, que Deus permitiu que nós tivéssemos. Nós não somos seres autômatos
ou seja, pessoas que são controladas por Deus através de instrumentos mecânicos ou eletrônicos, ou mesmo por um controle remoto. O Valdir está ali controlado por um controle, não, por Deus com um controle remoto. Não, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu livre arbítrio, como você, cada um de nós temos. Nós somos seres livres para tomarmos as nossas decisões, porém, infelizmente, muitas vezes tomamos decisões de formas erradas. Temos que assumir as consequências e daí vem o sofrimento. Decisão tomada errada gerou consequências, o sofrimento. Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Deus respeita a nossa vontade. Aqui neste auditório, nós temos muitos pais, mães, que querem ver a felicidade e o bem-estar dos seus filhos. Ao longo da vida, enquanto é possível, estes pais e estas mães trabalham, orientam, tentam de todas as formas mostrar o melhor para estes filhos. Porém, na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, os filhos não obedecem e optam por seguir o seu próprio caminho. Em alguns momentos as coisas dão certo, em outros momentos dão erradas, e daí vem o sofrimento para aqueles filhos. Pergunto aos irmãos: os pais são responsáveis pelo sofrimento destes filhos? Não são. Os pais não são culpados pelo sofrimento dos seus filhos, quando os pais fazem aquilo que a palavra de Deus determina, ensina o caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Claro que chega em um determinado momento, a idade da razão, os filhos tomam as suas decisões, resolvem seguir os seus caminhos, e muitas vezes as coisas dão erradas, e aí vem os percalços, aí vem os sofrimentos. Podemos culpar os pais por causa daquela decisão errada tomada pelos filhos? Não. Um outro exemplo: a mensagem salvadora do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está sendo pregada de todas as formas. Se nós ligarmos um rádio e fizermos uma passeada no dial daquele rádio, nós vamos encontrar dezenas de emissoras que estão falando a respeito da mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós ligarmos a televisão em determinados horários, nós vamos encontrar aquela emissora também, alguém falando a respeito da mensagem salvadora do Senhor Jesus. A mensagem está sendo pregada de todas as formas: jornais, revistas, mídias as mais diversas possíveis. O homem não aceita ou não tem aceito a mensagem que está sendo pregada, está sendo divulgada. Claro que por não aceitar esta mensagem, nós teremos consequência. Isso vai gerar consequência, nós sabemos disso. Pergunto aos irmãos e às irmãs: Deus
pode ser culpado pelo sofrimento que certamente virá para a vida daquelas pessoas que não receberem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas? Deus poderá ser culpado disso? Não, claro que não. Todos os recursos foram dados. Aliás, Deus deu o seu próprio Filho para que Ele morresse, para que nós tivéssemos vida. E isso está sendo distribuído, está sendo pregado para todas as pessoas. Não podemos, portanto, culpar Deus, porque o ser humano tomou a decisão errada, ou seja, não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, ou da sua vida. Mas, meus irmãos, Deus, Ele é misericordioso. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece cada um de nós, Ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura, levando-se em consideração a posição em que nos encontramos neste momento. Ele vê e conhece os nossos caminhos, sabe quando estamos trilhando por caminhos incompatíveis com a nossa vida cristã. Deus, na sua onisciência, Ele sabe perfeitamente quem são aqueles que vão aceitar e vão rejeitar a mensagem salvadora do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele percebe quando os seus filhos estão trilhando por veredas inadequadas. Olha o que diz o salmista lá no Salmo 139, a partir do versículo 7. Ele diz assim: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmo 139, 7 ao 16. Como nós podemos ver, meus irmãos, no texto, Deus, Ele acompanha toda a nossa trajetória ao longo da nossa vida. E Ele não permite que os eleitos, os escolhidos, os seus filhos queridos, se distanciem dos seus caminhos. O sofrimento pode estar sendo permitido por Deus para a correção de rumos. É claro, meus irmãos, que o Senhor, Ele vai acompanhando a nossa trajetória, o nosso dia a dia, a nossa vida, os eleitos do Senhor. E em determinados momentos, percebendo o Senhor que algo não está de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele planejou para os seus filhos, o Senhor, Ele coloca barreiras
ele ergue barreiras na frente dos seus filhos para que eles corrijam a sua rota e passe a caminhar pela vereda correta. Diante de tudo isso que nós falamos até aqui, nós podemos dizer que o sofrimento ele pode estar acontecendo em nossa vida. Sim, nós sofremos. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, quando aqui esteve e pregando a palavra, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Portanto, o sofrimento ele pode estar acontecendo em nossa vida para nos alertar. Alertar com referências aos caminhos que nós estamos trilhando. Será que nós estamos caminhando pela rota correta, pelo caminho correto? Quantas vezes nós escolhemos caminhos tortuosos? Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós escolhemos atalhos perigosos que vão nos levar a verdadeiros precipícios, e em determinados momentos vem o sofrimento e nós podemos parar e refletir melhor a respeito do que nós estamos fazendo. Aquele sofrimento momentâneo, portanto, vem para nos alertar. É como se fosse um LED vermelho ali, acendendo e apagando intermitentemente para chamar a nossa atenção. Portanto, o sofrimento pode estar acontecendo em nossas vidas para nos alertar. Também o sofrimento pode estar acontecendo para nos guiar. Quantas vezes nós tomamos decisões cegamente, sem consultarmos a vontade do Senhor, e Ele, na sua onisciência, sabendo o que vai acontecer lá na frente, permite que algo dolorido aconteça conosco para chamar a nossa atenção e nos guiar para a decisão correta, ou nos conduzir para a posição pelo caminho correto. O sofrimento pode estar acontecendo em nossas vidas para nos moldar. Quantas vezes o Senhor permite que os sofrimentos aconteçam em nossas vidas para que sejamos lapidados como o cidadão, aquele que trabalha com a lente, né? Ele, para colocar a lente aqui dentro desta armação, ele vai lapidando a lente para que ela encaixe perfeitamente. Assim o Senhor faz com as nossas vidas. Ele vai nos lapidando, Ele vai nos mudando, e para que possamos assim ter uma vida semelhante ao que estejamos passando por dificuldades, mesmo que estejamos passando por tribulações, devemos manter a nossa confiança no Senhor. O sofrimento pode estar acontecendo em nossas vidas para servir de exemplo de resignação para outras pessoas que estão sofrendo. Quantas vezes nós nos deparamos com situações de pessoas sofrendo em uma cama, com enfermidades terríveis, e nós perguntamos: mas o que está acontecendo com aquela pessoa? O que está acontecendo? Uma pessoa que aos nossos olhos é uma pessoa tão boa, vivendo momentos tão aflitivos, mas Deus pode perfeitamente estar usando o sofrimento daquela pessoa para que aquelas outras pessoas que estão ao seu redor possam ver a resignação
daquele sofrimento e assim chegar ao conhecimento da verdade. Isso também pode acontecer. No versículo 6 do texto que lemos nesta noite, encontramos o apóstolo Paulo dizendo aos crentes de Corinto o seguinte: se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Segundo Coríntios 1:6, o texto em que nós lemos. Temos que entender, meus irmãos, que viver em Cristo é caminhar pela fé, mesmo em meio ao sofrimento, ou aos sofrimentos. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele disse o seguinte: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2, versículo 3. Temos muito, meus irmãos, que levar em consideração, que muitas vezes na nossa caminhada, o Senhor, Ele nos conduz sim a desertos, a sofrimentos, Ele nos conduz. Ele não gera o deserto, mas Ele nos conduz. E quando pensamos em deserto, logo nos vem à mente um lugar seco, áspero, improdutivo, sem árvores, com sol escaldante, solitário, com algumas vezes ventos que de tão fortes podem nos arrastar, gerando algum tipo de sofrimento. Deserto. Certamente o deserto não é o melhor lugar para se estar, a gente sabe disso. Muito menos para se viver. Entretanto, Deus, Ele tem também propósitos com o deserto. Quando Ele permite que atravessemos alguns desertos aí na nossa vida. O deserto chega à nossa vida sempre com um objetivo. Ele nos fortalece no enfrentamento do sofrimento. Nele tomamos novos posicionamentos, aprendemos a esperar na certeza de que tudo vai passar, porque também nesses momentos Deus está no controle da situação. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Muitas vezes perguntamos por que temos que passar por esse deserto, por que eu tenho que viver esse problema nesse momento. Quantas vezes nós perguntamos por que temos que passar por experiências às vezes tão amargas em nossas vidas? Precisamos entender que no deserto nós podemos sentir o quanto somos incapazes para resolver os problemas que nós mesmos criamos. Nós criamos os problemas. E aí, em determinados momentos, nós não sabemos como equacionar, como resolver esses problemas. E aí surge o sofrimento. No deserto, nós vamos entender a nossa incapacidade. E quando nós entendemos a nossa incapacidade, nós nos voltamos para o alto e buscamos o auxílio no Senhor. Precisamos entender que no deserto nós sentimos melhor a presença de Deus falando aos nossos ouvidos. E é interessante que há situações em que, quando tudo está bem, tranquilo, as coisas estão dando certo, nós vamos tocando a nossa vida e muitos sonhos, por aqui, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E aí nós somos conduzidos para o deserto.
ali tem um silêncio e nós podemos entender e ouvir a voz do Senhor. Precisamos entender que no deserto nós podemos nos tornar mais sensíveis a tudo aquilo que diz respeito à vida espiritual. Como é que está a minha vida espiritual? Tenho tido essa preocupação. A minha vida espiritual, ela tem sido um crescente, uma escada, com degrau sempre subindo, ou nós estamos com a nossa vida espiritual estagnada, sempre no mesmo patamar? No deserto nós podemos entender que outras pessoas também já passaram por situações semelhantes e superaram os seus sofrimentos. Nós não fomos premiados pelo sofrimento. Estamos vivenciando um ou outro sofrimento exatamente para podermos crescer, para podermos ajudar alguém que esteja no nosso raio de ação. Querem exemplos de homens que passaram pelo deserto? José, quando foi lançado em um poço e depois vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, já imaginou o deserto que aquele jovem passou? Moisés, que pastoreou as ovelhas de forma isolada e muito solitária durante 40 anos no deserto. Quer mais um exemplo? Jó foi levado a enfrentar as trevas, perdeu saúde, os bens e todos os filhos, não teve apoio da esposa e teve de enfrentar a insensibilidade dos seus amigos, porém todos eles superaram as adversidades, os sofrimentos e deram a volta por cima. José, Moisés, Jó. Precisamos entender e reconhecer que deserto é local de passagem e não de moradia. É um momento em que seguramos mais forte na mão de Deus, redobramos a nossa fé e somos conduzidos à terra prometida. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Os hebreus sofreram muito no deserto, mas nós sabemos que um remanescente, não foram todos, mas um remanescente recebeu a bênção de entrar lá na terra prometida. Deserto é local de conhecermos a nós mesmos. Quando nós estamos passando por momentos aflitivos, por momentos de sofrimento, nós paramos, analisamos as nossas vidas e aí nós temos a oportunidade de refletir o que temos feito, o que fizemos, por que as coisas estão dando errado. Então nesse lugar no erro, no solitário, conhecemos melhor o nosso eu, entramos em contato com as nossas angústias. É um lugar de total aprendizado. No deserto nós aprendemos muito. Deserto é um lugar de encontro com Deus. Simboliza um momento de muita angústia, de muito sofrimento, como por exemplo, perdemos entes queridos, passamos por períodos de doenças físicas, emocionais, por dificuldades financeiras, entre tantas outras situações que verdadeiramente caracterizam o deserto na nossa vida. Neste momento, não temos que temer, porque não estamos sendo castigados. Não. Pelo contrário,
estamos sendo moldados. Estamos vivendo o nosso momento com Deus. Depois que nós passamos pelo deserto, a nossa vida não mais será a mesma. As experiências vividas no deserto nos fazem crescer. E como crescemos? Nós recebemos um novo sopro do Espírito Santo. No deserto, não resistimos à voz de Deus. No deserto, o confronto é real. No deserto, é um lugar em que vivemos o chamado e certamente mudamos a nossa história. Meus queridos irmãos e irmãs, o deserto é um lugar, por incrível que pareça, é um lugar de fortalecimento. Se o Senhor nos permite passar pelo deserto, pelo sofrimento, é porque Ele está conosco. Ele está trabalhando a nossa vida. Ele está nos lapidando, liberando cura, salvação, liberando restauração e, pode ter certeza, milagres mais adiante. Não se esqueça, se você estiver passando por um deserto neste momento, não é para a morte, e sim para a transformação do seu ser. O Senhor, Ele está lapidando a sua vida. Que Ele nos abençoe e que nos faça entender cada dia de que nós precisamos aprender mais e mais com Ele, mesmo naqueles momentos de dificuldades, mesmo nos momentos de sofrimento. Precisamos aprender que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e Ele está nos conduzindo para aquele grande encontro que teremos lá no futuro. Que Ele nos abençoe. Amém.